Boa noite. Sempre uma alegria, um prazer, é o que eu falo. Estar aqui com vocês é uma energia radiante que estamos sempre vivendo todo instante. Vou começar o jornal com vários agradecimentos. E um que eu estava olhando, eu falei assim, nossa, mas até lá tem a foto para nós, do nosso amigo lá do... Eu vou falar já, tem a foto dele, sabe para eu colocar? Vou tentar falar o vosso nome. Por favor, se eu estiver falando errado, me perdoe. Suji Takeguma. Se eu não errei o nome, Shunji Takeguma. Ele é um telespectador nosso do Japão. Ele nos assiste do Japão. Olha só, que alegria, que prazer poder contar com a sua audiência que sempre assiste a nossa programação. Obrigado mesmo, de coração. Olha, muito honrado poder contar com a vossa audiência. E também temos a audiência da Sandra Cristina. Nós não temos a foto agora, tá? Sandra Cristina. Aí ela escreveu assim: esse coronel é top. Obrigado, Sandra. Marcos Scarabel. Marcos Scarabel nos mandou um joia, um positivo. Márcio Silvério. Boa noite, Coronel Costa. Boa noite, Márcio. E detalhe, hein? Só vou falar para vocês. Esses são os nossos amigos do YouTube. E o Márcio nos manda todo dia um boa noite, Coronel. Olha só que, obrigado mesmo, Márcio Velho. Obrigado. É o que eu falo, é sempre uma alegria podermos estar juntos. Obrigado mesmo, de coração, a todos vocês. Fiquei muito feliz que até no Japão já estão nos assistindo. Obrigado mesmo. E começando o nosso jornal, nós vamos fazer uma homenagem referente aos 20 anos da Lei Maria da Penha, que acontece amanhã. Amanhã, dia... Não, amanhã não. Será que eu estou errando? Quanto? Dia 7? Amanhã é dia 6? Então, dia 7, sexta-feira. Então, amanhã dia 6, mas vai acontecer, então, dia 7, sexta-feira, os 20 anos da Lei Maria da Penha. E eu vou comentar algo sobre esta lei para vocês. Só que antes, vejam este vídeo referente aos 20 anos da Lei Maria da Penha. Há mais de 40 anos, Maria da Penha sobreviveu a 2 tentativas de feminicídio cometidas pelo próprio marido. O caso mudou a história do Brasil. Depois de mais de 15 anos sem uma resposta definitiva da justiça brasileira, Maria da Penha levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E em 2021, o Brasil foi condenado por negligência e omissão diante da violência doméstica. 5 anos depois, nasceu a Lei Maria da Penha, que criou medidas protetivas, endureceu o combate à violência doméstica e ajudou a transformar a violência contra a mulher em uma questão de interesse público e não mais um problema privado. Mesmo com os avanços, a violência ainda faz parte da realidade de milhões de brasileiras. Em 2025, cerca de 3,7 milhões de mulheres sofreram violência doméstica ou familiar, segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher. 20 anos depois, o desafio também chegou ao ambiente digital. A violência contra as mulheres ganhou novas formas na internet e o Congresso debate projetos para combater a misoginia e o discurso de ódio online. Dá um pause no vídeo, por favor. Quando a gente fala de Lei Maria da Penha, nós temos pessoas favoráveis, contras, neutros, mas de uma maneira geral, vou comentar com vocês uma seguinte situação.
Eu vejo pessoas falando o seguinte: se eu matar um animal, eu cometo um crime inafiançável, imprescritível e assim vai. Se eu agredir a mulher, eu cometo um crime inafiançável. E se for contra o homem, quais os nossos direitos? A gente escuta isso. E eu vou falar agora a todos vocês. Se todos seguissem realmente princípios éticos, etimológicos, morais, humanos, nós não precisaríamos de leis. Porque se nós seguíssemos os princípios, nós não teríamos homicídio. Ah, mas o primeiro homicídio aconteceu lá na criação do mundo. Por isso que eu falo que nós temos que ter leis. E essas leis, às vezes elas podem não ser justas, mas eu vou comentar da Lei Maria da Penha. Eu já tive familiar beneficiado pela Lei Maria da Penha e eu já tive familiar que foi punido pela Lei Maria da Penha. Eu já tive amigos beneficiados pela Lei Maria da Penha e amigos prejudicados, ou seja, foram punidos pela Lei Maria da Penha. O que eu posso dizer para vocês, que falando sobre Lei Maria da Penha, que nós temos leis que favorecem mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas só mulher? Não, tem homens também que se beneficiam dessas mesmas leis. Pais, às vezes idosos, principalmente com mais de 60 anos, que são agredidos pelos filhos, também são beneficiados pelos mesmos princípios. Ah, mas se a mulher me agredir, hoje já está tendo um entendimento pela justiça de que não são todos os casos em que a mulher realmente, só ela falar que ela está sendo agredida, já vai condenar o companheiro, o filho ou o seu algoz. É preciso ter aí agora um nexo causal, a materialidade e a comprovação dos fatos. Por isso que quando nós apresentamos as ocorrências aqui, nós deixamos bem claro a caracterização da agressão, da violência, do ato ilícito, do crime. Tudo isso que eu estou falando é o mesmo significado com vários termos. Então nós temos que pensar, só que agora nós temos que pensar do outro lado. Nós temos que pensar o outro lado. O lado do algoz, do agressor, às vezes do marido, do filho, contra mulheres, vamos dizer assim de uma maneira geral. Será que nós temos essa conscientização na mesma proporção que hoje, graças à imprensa, mais precisamente graças ao nosso Criador, as mulheres estão tendo mais força. Porém, ainda percebemos que tem muitas mulheres que se sentem subjugadas ao seu companheiro, ao seu marido, ao seu esposo, ao seu amante, seja lá o que for. Então, nós temos que verificar. Às vezes tem um mal. Ah, a Lei Maria da Penha é um mal. Não sei, isso eu estou falando. Às vezes nós temos que ter um mal para remediar momentaneamente para acontecer esses fatos. E nós temos mulheres hoje recorrendo aos seus direitos. Graças a essa lei, hoje nós temos delegacia especializada para atender mulheres. Nós temos legislações específicas nessas situações. Nós temos
locais, cidades que têm clínicas especializadas para atender mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas porque às vezes elas têm que ter um cuidado diferente, porque elas estão sendo subjugadas, elas já estão em uma agressividade tão grande que talvez ela se sinta até humilhada. Por isso que ela tem que ter esse amparo, essa proteção do poder público. Não somente dos familiares, mas também do poder público. Por isso que eu digo, muita gente fala que a mulher pode estar onde ela quiser. Eu faço não é uma objeção, eu faço uma análise um pouquinho diferenciada disso. A mulher pode estar onde ela, física, social e, como que eu posso dizer, mental, física e até psicossocial, ela possa estar. Por que que eu falo isso? Nem todas podem estar em todos os locais. Por que não? Eu coloco várias situações para vocês. Vocês imaginaram um caminhão de cimento para ser descarregado? Vocês acreditam que uma mulher tem a estrutura física para descarregar um caminhão de cimento? Pode ser que a gente encontre 1, 2, 3, 5 talvez, mas a mulher fisicamente ela não tem estrutura para fazer esse serviço. Mas ela tem estrutura para ser juiz. Até da Suprema Corte, nós já tivemos presidente da República. Por isso que eu falo que tem algumas situações que a mulher, pelo seu comportamento físico, talvez ela tenha restrições. E é isso que a lei tem que proteger, favorecer. Licença maternidade, licença gestante, ela precisa. É próprio da fisiologia do corpo da mulher. Não é uma mulher sim ou não. Faz parte da fisiologia do corpo da mulher. É isso que nós temos que respeitar. Então a Lei Maria da Penha aconteceu, dia 7 de agosto vai fazer 20 anos nesse trajeto. Ela evoluiu muito, abriu a mente muito, fez com que muitas mulheres realmente enxergassem que elas têm direito. Não precisam ser subjugadas a agressões, violências, elas se socorrem. Hoje nós vemos inúmeras mulheres que nos mandam mensagens exigindo seus direitos. Isso é um ponto positivo. Por isso que aqui nós fazemos uma homenagem que, sexta-feira, a Lei Maria da Penha vai completar 20 anos. E nesse mês de agosto, que se comemora essas conquistas das mulheres, eu digo a vocês uma coisa. É um pouco mais, mas eu vou dizer, metade da população do mundo é mulher. E a outra metade é filho de mulher. Então, fica aqui os nossos parabéns pelas conquistas das mulheres. Essa é a nossa mensagem que deixamos aqui da MID TV. Nossa, acho que eu falei demais, hein? Nossa vida. Antes de eu pedir o intervalo, vou falar outra matéria que eu acho um negócio que a gente deveria pensar em saúde, mas não desse jeito. Mas vamos lá. O SUS agora, ele está ampliando um atendimento, isso mesmo. O SUS está ampliando o atendimento para aquelas pessoas viciadas em jogos e apostas. Sabiam disso? Que
que o SUS tinha um limite de atendimento, agora ele ampliou porque o número está crescendo demais? Vejam só. O SUS ampliou para até 100 mil a capacidade mensal de teleatendimentos voltados a pessoas que enfrentam problemas com jogos e apostas online. O serviço foi lançado originalmente em março, com média inicial de 600 atendimentos remotos por mês. Segundo o Ministério da Saúde, a ampliação em larga escala tornou-se necessária devido à alta procura por suporte especializado. A ferramenta é disponibilizada por meio do aplicativo Meu SUS Digital, fruto de uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Fazenda. Dados do MS revelam que mais de 1 milhão de pessoas já solicitaram a autoexclusão do CPF em sites e aplicativos de aposta, por meio da plataforma centralizada de autoexclusão. Então, tá aí a mensagem que eu falo para vocês. O SUS ampliou de 30 mil teleatendimentos para as pessoas viciadas em jogos e apostas, agora passa para 100 mil atendimentos. Aí eu deixo a pergunta para vocês. O que vocês acham? Sim ou não? É uma doença? Não é uma doença? Precisa de ajuda? Precisa de atendimento? Fica aí a mensagem para vocês. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Olá, seja bem-vindo à Cãolândia. Vem conhecer! Aqui na Cãolândia são mais de 1.000 metros quadrados. O seu cachorro pode passar o dia, se divertir ou até mesmo ficar aqui quando você viaja. Temos um amplo espaço com muitos brinquedos, atividades, interações e o cantinho da soneca, para o seu cachorro poder passar a noite também. São mais de 1.100 metros quadrados para o seu cachorro correr, se divertir e ser livre. Afinal, na Cãolândia, a felicidade é todo dia. Estamos localizados na Rua Alagoas, número 110, próximo à Igreja da Capela, na esquina. Venha conhecer, traga seu pet para passar um dia com a gente. Olá pessoal, eu sou Alexandre Lima, farmacêutico aqui na Xande Pharma, onde a gente tem uma variedade de linhas de medicamento, de cosméticos, com atendimento lá de trás, como era antigamente. Nós temos a tradição na família já, onde meu avô era farmacêutico, meu pai também, e nós estamos servindo vocês aqui na Rua Sargento João Andrade, número 170, Jardim IP8, na divisa com o Jardim Guaçuano, de frente ao postinho do Jardim Guaçuano. Inclusive nós fazemos entrega também, pessoal, em Estiva Gerbe, onde eu tenho alguns clientes já lá, e você pode entrar em contato conosco, a gente vai estar fornecendo os medicamentos para você lá no número 19 99732 2202. Nós estamos funcionando de segunda a sábado, das 8 às 7 e aos domingos, pessoal, também, das 8 ao meio-dia. Entre em contato conosco. Xande Pharma, de geração em geração. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Não. Vamos lá, vamos. Campanha de multivacinação. Nós vamos ter uma campanha de multivacinação agora para nossos jovens até 15 anos. Vejam só. Começou nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, a campanha nacional de atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação busca identificar crianças e adolescentes com vacinas em atraso, completar esquemas vacinais e manter a caderneta de vacinação em dia. Em Mogi Guaçu, a Secretaria de Saúde já iniciou a campanha nas 22 unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 15.
A mobilização segue até 1º de setembro. Entre as novidades desse ano, o Ministério da Saúde passou a oferecer o segundo reforço da vacina inativada contra a poliomielite para crianças de 4 anos. Então nós vamos ter agora a campanha de vacinação, que já começou. No dia 3 vai até o dia 9, a campanha de multivacinação. Então, começou dia 3 de agosto, vai até dia 1º de setembro. Ela está acontecendo em todo o Brasil, e todos vão estar engajados nessa multivacinação, que vai ter o dia da multivacinação no dia 20 de agosto. Vai ser, agora não verifiquei aqui se é sábado ou domingo, mas dia 22 de agosto, dia 22 de agosto, vai ser aquela campanha de multivacinação que vão estar todas as unidades de saúde empenhadas nessa vacinação. Então vocês, pais, que envolve pai e mãe, familiares, jovens, participem. Isso é um programa, isso é uma ação que salva vidas. Muitos jovens falam assim, eu nem conheço que é uma pessoa que sofreu doenças, da vacina Sabin, por exemplo. Mas nós temos que tomar essa cautela. Eu, por exemplo, tomei vacina de rubéola. Os jovens de hoje não sabem nem que doença é essa. Ela foi erradicada no mundo há anos. Mas ainda tem países que têm esse vírus guardado lá no fundão dele. Sabia disso? Mas é que eu falo para você, então vamos participar dessa campanha de vacinação. Nós vamos estar falando dela constantemente aqui. Lembrando, dia 22 de agosto vai ser aquele dia da vacinação em vários locais. Pitbull ataca o seu tutor. E detalhe, para ele ser socorrido, sacrificar o cachorro. Vejam só. Um homem foi atacado pelo próprio cão da raça Pitbull no Jardim Hermínio Bueno, em Mogi Guaçu. O incidente ocorreu na rua Carlos Mantovan e terminou com o animal abatido durante a intervenção para conter a agressão. O Pitbull atacou o tutor por motivos que ainda não foram esclarecidos. Diante da gravidade da situação, foi necessária a contenção do animal, que acabou sendo abatido. Até o momento, não houve divulgação oficial sobre o estado de saúde da vítima. O caso mobilizou equipes de atendimento e deverá ser investigado para esclarecer as circunstâncias que levaram ao ataque. Esse fato aconteceu lá no bairro Hermínio Bueno. Os moradores já falavam várias vezes da agressividade desse animal e agora ele atacou o seu próprio tutor e ele foi sacrificado. Então fica aquela pergunta que a gente sempre fala. Às vezes temos que tomar uma atitude um pouco mais enérgica. E nesse caso, o animal foi sacrificado. Só para a gente saber o que aconteceu. Essa foi para derrubar o da bunda. Mas vamos lá. Posto de saúde, olha o que eu falo para você. Um posto de saúde é para beneficiar a população, atender as pessoas doentes, vacinar as pessoas quando precisam. Eu já fui atendido em posto de saúde, eu já tomei vacina em posto de saúde. Agora um homem de 45 anos entra no posto de saúde para roubar aquelas condensadoras do ar-condicionado que fica do lado de fora. Olha para vocês verem que absurdo. Um homem de 45 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu após furtar condensadoras de ar-condicionado da Unidade de Saúde da Família, do Jardim Santa Terezinha. O suspeito confessou que durante a madrugada invadiu a unidade de saúde ao pular o muro do local, cortou a fiação elétrica e furtou uma condensadora de ar-condicionado. O equipamento teria sido vendido a um catador de recicláveis que passava pela região. Na manhã do mesmo dia, o homem retornou à unidade para retirar uma segunda condensadora.
levando o equipamento até um imóvel abandonado nas proximidades. Enquanto desmontava o aparelho, foi surpreendido e abordado pelos agentes da Guarda Civil Municipal. Condensador é esse, vamos dizer assim, esse eletrodoméstico, que fica do lado de fora, que é onde há a troca de calores para você ter dentro. Sabe o que eu fiquei pensando? Agora que ele vai ficar preso, ele vai ficar em um local que não tem ar-condicionado. Lá não tem ar-condicionado. Aí ele vai sentir a importância do equipamento que ele roubou no local onde ele vai ficar. Porque ele vai ficar com várias pessoas numa área restrita de 3x3, onde no calor vai estar muito calor. Aí ele vai lembrar do ar-condicionado que ele furtou para deixar o ambiente mais acolhedor para os familiares dele quando vão no posto de saúde, e não pode mais porque ele furtou os equipamentos. E detalhe, ele furtou uma no dia e aí depois foi embora e voltou para tentar pegar a outra. Dá vontade de falar o seguinte: merece ou não merece apanhar com um gato morto até o gato miar, hein? Você quer ver outra coisa que é mais... Você tem o seu objeto, seu carro, sua moto, que às vezes você vai trabalhar, você deixa num local. E a hora que você volta, você não encontra lá por causa disso. Moto é furtada em menos de 1 minuto próximo à Avenida Mojimirim, em Mogi Guaçu. As imagens de uma câmera de segurança registraram toda a ação criminosa, que durou menos de 1 minuto. A rapidez da ação evidencia a audácia dos criminosos, que deixaram o local antes que qualquer reação fosse possível. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na localização da motocicleta ou na identificação dos autores do furto, deve entrar em contato com a Guarda Civil Municipal pelo 153 ou com a Polícia Militar pelo 190. Vocês viram? O distinto chega, olha a primeira moto, vê que não consegue furtar, vai, dá a volta, sobe na moto, arrebenta o miolo da moto, sobe, acerta a traseira da moto, sai. Dá vontade de deixá-lo bem famoso, esse cidadão, né? Mas eu gostaria que a mãe dele visse esse vídeo. É isso mesmo. Eu gostaria que a mãe dele visse esse vídeo e falasse para nós que o filho dela merece ser elogiado. Não importa se é uma moto chique, pequena, grande, não sei o que lá mais. Olha, ele ainda tira a outra ainda para pegar. E detalhe, ele deixa a outra onde está. Por isso que eu falo para vocês. Quem merece, seus familiares que deveriam ver isso, ver o que ele fez. É isso mesmo. Ver o que ele fez e denunciar. Porque isso não é coisa que se faz. O que a gente não quer para a gente não faz para os outros. Bom, para encerrar, vou falar sobre audiência pública. Coloca a foto para nós aqui, que eu não vou colocar nenhuma matéria da coisa, mas eu quero comentar sobre audiência pública, sobre morador de rua. Sabe quando a gente ouve
aquele ditado que diz assim: devemos aproveitar e fazer do limão uma limonada. O limão é azedo, mas a hora que você faz uma limonada, fica uma delícia. Eu coloquei aqui no jornal as falas das pessoas, em especial, eu deixei bem extenso a pergunta que eu fiz. Por que que eu quero dizer isso? Porque às vezes nós temos que quebrar paradigmas. Nós temos que quebrar paradigmas. O que que é quebrar paradigmas? É você ter uma ideia formada na sua cabeça, não é preconceito. Você ter uma ideia formada na sua cabeça e nós conseguirmos mostrar para você que é uma realidade. Vamos dar uma ideia pré-concedida para todo mundo. Todo político é ladrão. Você olha isso como uma característica que todo político é ladrão. Nós temos políticos honestos? Temos. Ah, mas é uma raridade. Mas temos. Nesta audiência pública, eu fui à tribuna, lembra que eu falei para vocês? E fiz uma pergunta sobre a situação de morador de rua, que realmente eu movimentei, como que eu posso falar para vocês assim? Eu movimentei o ego de várias pessoas. Por que que eu falo que eu movimentei o ego de várias pessoas? Porque após a audiência pública, eu recebi uma ligação do secretário de Assuntos Jurídicos, da Prefeitura, Dr. Valério Franco, que me chamou para participar de uma reunião na sua secretaria, e eu fui. Chegando na secretaria, me permita, eu não vou lembrar de todos que estavam lá, mas estava o secretário de Assuntos Jurídicos, o secretário de Ação Social, estava a diretora da Casa de Passagem, parece que ela tem outro nome, e vários outros setores, inclusive a responsável pelo ESCA, todos estavam lá. E quando eu fui, vou falar para vocês, uma ideia pré-concedida minha. Uma ideia pré-concedida minha. Nossa, eu vou chegar lá, eles vão me colocar na parede e vão colocar um cravo nas mãos, nos pés e... Primeira coisa, quando eu cheguei nessa reunião, Valério Franco me apresentou a sua secretaria inteira. Cumprimentei, acho que todos os funcionários que estavam lá. Então, o que aconteceu? Quebrou um paradigma meu, porque eu cheguei, me receberam muito bem. E eu acredito que eu também quebrei um paradigma deles, que eles tiveram a oportunidade de conhecer o coronel que eles não conheciam. Porque sempre vê o coronel criticando atos da prefeitura. Durante a reunião, eles apresentaram os argumentos deles, eu apresentei os argumentos que eu encontro na rua, Inclusive, eu falei para eles de um fato que aconteceu comigo, em que eles levaram, vou usar uma metáfora, eles levaram um caminhão de morador de rua no PPA do Jardim Novo, para todos serem atendidos de uma vez, e a população ficou por último. Quem estava lá foi retardando o atendimento. Aí nessa hora, meu telefone começou, pi, 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 ou seja, recebendo mensagens. Durante a reunião, eu recebendo mensagens. Aí eu falei para eles que nessa hora que eles descarregaram um caminhão de morador de rua lá, vários me ligaram, foi aí que eu fui ao local e conversei com várias pessoas das denúncias que eles me mandaram, que eles nos mandaram, não foi só para mim, foi para a televisão por esse contato. Que aí eu fui em razão disso, foi aí que eu conversei com várias pessoas, com moradores de rua
que foi o motivo da pergunta. E aí eles entenderam que precisava ter esse contato, vamos dizer assim, mais próximo com os fatos, vamos dizer assim, mais próximo ao chão de fábrica, vamos dizer assim. E qual foi o acordo que nós fizemos dessa reunião? Isso que eu falo, fazer do limão uma limonada. O secretário Valério Franco abriu a secretaria dele para sempre que nós precisarmos termos um contato, podemos nos dirigir diretamente a qualquer um da secretaria. Obrigado, doutor Valério Franco. Em compensação, ele também entrou em contato com o secretário da Educação, que nós já vamos participar uma reunião com ele segunda-feira, às 10h30 da manhã, justamente para nós alinharmos um trabalho, para nós levarmos a demanda da prefeitura para a população. Nós vamos levar, vamos dizer assim, o que a população nos pede que chega para nós, para o secretário, e ele vai nos mostrar o que é a secretaria. Ele vai mostrar as suas dificuldades. Ah, ele não tem? Tem, ele tem muitas dificuldades. É isso que eu falo, nós temos que ter uma troca. E eu tenho que falar para vocês, a secretaria funciona assim, está tendo dessa forma. Nós podemos trazer alguém aqui para falar. É isso que eu falo, nós vamos quebrar paradigmas e nós vamos poder levar a vocês informações que são importantes, que às vezes acontece dentro da prefeitura, que vocês não estão sabendo. E demandas da população, levar para eles que vocês também, que eles também às vezes não têm conhecimento. E assim vou encerrar o jornal de hoje. Obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e não esqueça, sexta-feira, 20 anos da Lei Maria da Penha. Até amanhã, um grande e forte abraço a todos os senhores.